Obrigado. Bom dia, Central. Não tenho uma ferramenta igual do pessoal aí, mas a que eu tenho é essa daqui. Meu nome é William, eu tenho 31 anos, sou de Belo Horizonte. Eu sou recém-casado com a Gabriela, tem uns 2 meses de casados aí. Eu segui Jesus há 1 ano e meio atrás, mais precisamente dia 24 de fevereiro de 2018. Eu não nasci um lar cristão, não fui ensinado conforme os princípios da palavra de Deus. Com isso, eu havia uma maneira de pensar conforme os padrões do mundo. Mas a minha vida começou a mudar, quando a minha esposa, ainda namorada na época, decidiu buscar o Senhor, através de uma célula aqui da Central. Ela se converteu, batizou, e foi ela quem clamou ao nome do Senhor pela minha vida. Eu queria que ela levantasse, por favor. Gabi. Deus começou a ouvir as suas orações e colocou no meu coração de pedir a mão dela em casamento. Planejei fazer um pedido surpresa na noite de Réveillon de 2017 para 2018. Em outubro ainda de 2017, a Gabi fez uma cirurgia e eu aproveitei aquele momento na sala de espera para pedir à minha sogra a mão da filha dela em casamento. Mas queria que fosse surpresa e ela não poderia contar. Acontece que um dia antes dessa cirurgia, a Gabi havia ido a uma reunião na casa de uma amiga, que durou até de madrugada, e Deus usou a vida de um pastor para revelar algumas coisas de Deus para ela. Eu ainda não havia conversado com a Gabi depois da cirurgia. Quando entramos no quarto, fiquei sabendo que uma das coisas que Deus havia revelado era que até o dia 31 de dezembro daquele ano de 2017, algo iria acontecer na vida dela, algo que ia mudar completamente para muito bom a vida dela. Ela pensou que ia ganhar na Mega Sena. No fim do ano de 2017, eu vim até na Central, na cantada de Natal. Achei tudo muito bacana, mas no momento em que o pastor Paulo Mazzoni convidou as pessoas para entregarem a vida para Jesus, eu, completamente preconceituoso, comecei a reclamar com a Gabi. Achei desnecessária essa forçação de barra. Desculpa, Paulo. Após o culto, saímos para jantar com algumas pessoas. E o André, que é marido da Gisele, a líder da Gabi, de célula, me explicou melhor sobre o plano de salvação. Aí sim eu entendi o que era. Eu entendi de uma forma que eu não havia entendido antes. Eu falei, é isso aí? Não, isso aí eu quero. Quem que não vai querer Jesus? Estou dentro. E naquele dia eu entreguei a minha vida para Jesus. Chegou o Réveillon, eu e a Gabi ficamos noivos. E só então ela entendeu que a mudança de vida não era a Mega Sena. Era se casar comigo. Pouco tempo depois, ela me informou que iria ter outra reunião na casa de uma amiga, com aquele pastor que havia revelado a data do nosso noivado. E me perguntou se eu gostaria de participar. Eu falei, esse cara aí sabe das coisas, né? Eu vou lá ver o que ele tem para mim. Desde o momento em que o pastor estava pregando a palavra, eu comecei a sentir muito calor. Fiquei totalmente envolvido pela pregação. Eu estava entusiasmado, eu ficava pedindo ao pastor, fala mais alto, eu não estou ouvindo aqui no fundo. E eu estava já completamente sedento. Acabou a pregação e o pastor foi orar por mim. Ele me revelou algumas coisas, mas teve uma coisa que foi uma virada de chave na minha vida. Ele me perguntou sobre os 12 anos que havia de choro em minha mente. Eu, por um momento, respondi que poderia ser por causa do meu irmão que havia falecido há bastante tempo. Porém, ele me respondeu que não era isso, que ele nem queria mexer nisso agora. Ele falou comigo assim, lembra dos seus 12 anos de idade, sua mãe chorando, noites e noites intermináveis, aliás, aquele choro intermináveis em sua cabeça, noites e noites. E aí foi que eu me lembrei da minha mãe chorando por causa da separação dos meus pais. Quando vieram essas lembranças, eu caí em lágrimas e comecei a ver que dentro de mim havia um sentimento que eu pensava ter superado, passado por cima. Mas, na verdade, eu pude perceber que eu nem conhecia os meus sentimentos direito, de tão forte que foi aquele choro. Ali eu entendi que Deus não é um Deus de longe, Deus é um Deus de perto, um Deus que me ama, um Deus que esteve comigo em todos os momentos, um Deus que queria cuidar de mim, mas era eu que ainda não o conhecia de verdade. Então o pastor falou comigo assim, agora olha para essa mulher que está na sua frente, era a Gabi, falou assim, você quer que essa mulher passe o que a sua mãe passou? Ali eu decidi ter um novo estilo de vida e respondi que não. Eu não queria que a minha mulher passasse por uma separação
assim como minha mãe passou. Eu pude ver como foi doloroso aquela separação, e não posso querer isso para mais ninguém. Então me arrependi dos meus pecados e decidi me converter. Eu fiz uma aliança com Jesus, me comprometendo a ser fiel a Ele e à minha esposa. Na semana seguinte, eu já fui para a célula, comecei a frequentar os cultos aqui da Central. Eu era uma pessoa que vivia uma vida resumida em bebida alcoólica, balada, mulher, sexo. Eu, trabalhava até, sabe? Dava tempo de fazer isso também, né? Achava que a vida que eu levava era normal. Porém, isso foram mais de 15 anos que eu estive envolvido com embriaguez, pornografia, adultério, mentiras, enganos. Eu traía a Gabi por diversas vezes, antes de me converter. Eu tentava ser o cara da farra, sabe? Aquele cara que busca reconhecimento das pessoas. Isso fazia como eu me sentisse o cara, aquele cara bom, machão, né? Segundo os homens, né? Mas eu comecei a entender para quem eu estava sendo machão. Eu estava tentando ser homem para outras pessoas, mas não estava sendo homem para Deus. Foi aí que eu comecei a buscar ser homem para Deus, mesmo que para isso eu não estivesse sendo homem para outras pessoas. Amigos, parentes, pessoas conhecidas zombavam do novo estilo de vida que eu decidi fazer. A maioria não acreditava na minha mudança, pensava ser uma fase. Mas eu comecei a buscar o Senhor de todo o meu coração. E por meio da palavra, fui vendo o quanto eu tinha aprendizados errados em minha vida. Percebi uma coisa que quase todo homem fala. Se tem uma coisa que meu pai me ensinou, né? Imagino que muitos aí devam pensar isso, ou escutar isso. E aí eu comecei a perceber que eu tinha uma relação de idolatria com meu pai. Ele era o meu Deus. Ele quem era a minha referência de certo e de errado. Quando eu entendi isso, eu comecei a buscar essa referência de pai em Deus. Aí sim eu comecei a entender o que de fato era certo e errado. Percebi que o meu pai é um ser humano falho, como todos nós, e que ele ainda não tinha o conhecimento de Jesus. Ele não conseguia me dar aquilo que ele não tinha. Ele só me dava aquilo que ele recebeu. Mesmo eu amando muito meu pai, pude perceber que ele também havia aprendizados errados. Uma outra questão na minha vida era a questão sexual, pois ainda mantive relação sexual com a minha namorada na época. Eu temava com meu líder de célula, dizendo que relação sexual com a minha namorada era algo normal. Porém, uma experiência que tivemos, Deus nos constrangeu muito. E o Espírito Santo me convenceu de que aquilo era errado. Daquele dia em diante, nós guardamos nosso corpo para termos uma relação sexual somente após o casamento. Casamos 1 ano e 4 meses depois desse episódio. Os inúmeros adultérios que eu fazia, eu havia cometido durante o namoro, ainda estavam ocultos, mas tomei a decisão de confessar tudo para a Gabi. Foi durante o curso de noivos que eu pude confessar, receber o perdão de Deus, receber o perdão da Gabriela e deixar a velha vida para trás. A minha relação com meus pais melhorou muito. O amor de Cristo tem se manifestado em minha vida e também no convívio com a minha família. Eu me relacionava com a minha mãe de uma forma muito fria, dura, batia muito de frente com meu pai, mas tudo isso foi transformado. Hoje eu tenho um imenso carinho, amor e cuidado com a minha mãe e busco honrar os meus pais. Meus diálogos com meu pai deixaram de ser aqueles bate-papos estressantes, em que um dos dois tinha que ter a razão, e passaram a ser de companheirismo, de ainda mais amizade, um amor, respeito. Eu amo os meus pais, eu amo a minha família. Um pouco depois de convertido, eu fui a um seminário de ativação de dons do Espírito Santo. Ali fui ministrado com cura e também pude ministrar cura na vida de outras pessoas. Quando eu entendi que andar com Jesus era algo além de ser perdoado, que Ele nos deu autoridade, eu pirei. Eu falei, que viagem doida, que lindo. Eu fiquei completamente apaixonado por Jesus, pelo que Ele fez na cruz do Calvário. Eu entendi que, além de me dar o direito de ser perdoado dos meus pecados, Ele me deu autoridade aqui neste mundo. Fala sério. Ninguém aqui fica entusiasmado com isso? É bom demais. Eu fiquei tão apaixonado por Jesus, que comecei a falar com Deus assim, Deus, eu não posso guardar esse amor que você já fez por todos nós só para mim. Eu venho de um meio em que praticamente todos têm preconceito com evangélicos e não abrem as portas para falar do Senhor. Me dá uma estratégia para falar do seu amor para eles.
E talvez aqui nessa manhã, ou que nos assiste pela internet, ou que está aqui presente, ainda não entenderam o tamanho do amor de Jesus. E eu queria que vocês viajassem comigo nessa historinha que Deus me deu para poder falar do amor dele com os meus amigos, as pessoas que eu conhecia. Imaginem que, pensa agora numa história em que, lembre agora de um grande amigo seu, um amigo assim, bastante íntimo mesmo, aquele que você gosta, que você pode contar com ele. Vamos imaginar que esse amigo seu estivesse aqui, do seu lado agora, escutando esse testemunho junto com você. Agora imagina que entra um terrorista aqui na central e vem dar um tiro, com uma arma na mão, ele dá um tiro em sua direção, com a intenção de te matar mesmo, um tiro que iria de encontro ao seu coração, mas esse seu amigo resolve te defender desse tiro e pula na frente da bala. Ele fala assim, não, nesse aqui não, e vem a morrer no seu lugar. Qual seria o sentimento por esse amigo? Eu perguntava para eles, né? E quando eu fazia essa dinâmica, as pessoas, elas não conseguiam nem demonstrar o sentimento, eles ficavam perplexos, não conseguiam nem falar sobre isso direito, sabe? E aí eu concluía, pois então, você sabia que foi justamente isso que Jesus fez por você? Agora, por que não temos o mesmo sentimento por Jesus, como temos por esse amigo qual pensamos? Talvez não sejamos tão amigos assim de Jesus, somos muito mais amigos desse amigo do que amigo de Jesus. Aí eu apresentava o plano de salvação, e as pessoas entregavam a vida para Jesus. Assim, andar com Deus é bom demais, é puro amor, é amar sem querer nada em troca, a não ser a presença e o amor dele, é dar aquilo que a gente recebe, não reter o amor que ele tem derramado sobre a nossa vida. Não queiram julgar o que as pessoas fazem, apenas ame-as, assim como Deus nos amou. Tente ver as pessoas como Deus as vê, foi Ele quem as fez, o que eles fazem é bom. Saibam que essas pessoas nas quais ficamos julgando, têm uma história por trás, eles não fazem essas coisas por acaso. Assim como eu, muitos às vezes desconhecem os seus sentimentos, e isso não permite que eles vejam por que estão agindo de tal maneira. Imaginem o quanto me julgavam antes de eu conhecer Jesus, e hoje estou aqui, dando meu testemunho a vocês. Eu achava que eu não precisava de nada, que tudo estava certo comigo, que eu já tinha tudo, até eu conhecer Jesus. Aí eu vi que eu não tinha nada, que me afogava em bebida alcoólica e práticas erradas, a fim de preencher o vazio que havia dentro de mim. Hoje busco me aprofundar cada vez mais com Jesus. Quanto mais eu aprofundo, menos saudades eu tenho na superfície. Aprendi que não devemos andar sozinhos. Encontre pessoas que possam auxiliar vocês na caminhada. No meu início de caminhada, ter o André como meu líder foi fundamental. E eu queria honrá-lo aqui agora. Por favor, André, fica de pé. Obrigado, querido. Esse cara é uma bênção. Eu não só recebia ministrações de célula dele, sabe? Eu não contentava só com isso. Não era só ir lá e receber dele uma ministração de célula. Eu tirava minhas dúvidas com ele, eu ligava para ele, eu pedia conselhos, eu perguntava o que era certo, o que era errado, acerca de vários assuntos. Nem tudo ele sabia me responder, mas ele buscava informação e trazia conhecimento para a minha vida. Busquem conhecimento. Nossa igreja é uma bênção, existem vários cursos e seminários disponíveis para nós, e eu fico vendo aí tanta gente que não desfruta disso. Deixa eu te falar uma coisa, mergulha profundamente com Jesus, se entreguem a Ele, vivam como Ele nos pede para viver. Um versículo que eu carrego na minha vida é Gálatas 2:20, não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Podem ter uma certeza, a vida que Jesus tem para nós é muito melhor do que a vida que a gente mesmo acha que sabe viver. Mulheres, orem pelos seus maridos, não desistam. Jesus pode mudar a história de qualquer pessoa. Eu sei a história que eu tinha. Homens, vamos deixar de ser homens para outros homens. Vamos começar a preocupar em ser homem para Deus. Legendários está aí, ó. Cadê os legendários aí? Depois que Jesus me alcançou, eu tenho presenciado vidas transformadas, sabe? Restauradas, é lindo ver isso. E a pergunta que fica no meu coração é: quantas pessoas às vezes estão esperando você se levantarem, você se erguerem, se posicionarem, para também serem transformados? E essas pessoas transformadas podem impactar e transformar quantas pessoas? Assim é a matemática de Deus.
Vivam o Evangelho, busquem a Deus de todo o coração. É um novo tempo, não fiquem de fora. Deus abençoe vocês, um ótimo dia.